vlog para falar sobre O Iluminado. Gente, esse livro me surpreendeu de tantas formas que eu não sei nem explicar. Eu simplesmente não conseguia parar de ler. Foi uma leitura frenética, apesar de eu ter, de certa forma, demorado um pouco, né? Com relação ao que eu esperava, eu demorei muito menos. Então, foi um livro assim que me surpreendeu muito e mudou a minha visão do King, porque eu tinha lido dele só Mr. Mercedes e Achados e Perdidos. E eu não tinha achado, assim, né, livros assim tão incríveis a ponto de ter entendido o hype dele, né? Eu não tinha entendido o hype dele. E aí, lendo esse livro, eu entendi. E realmente ele merece o hype que tem, porque é um livro de terror impecável, assim, é muito bom. Não teve um momento que eu parei e falei assim, nossa, o livro tá chato. Não. É o tempo todo acontecendo alguma coisa, o tempo todo você fica tenso, com medo do que vai acontecer e querendo saber até onde ele chega, né? Até onde essa história vai dar. Então, como eu tava dizendo, eu não terminei 100% essa edição. Eu não sei se outras edições, se eu não me engano, só tem mais uma edição além dessa que não tem capa dura, né? Eu não sei se essa edição tem esse extra aqui, mas eu acredito que tenha, que mostra um prólogo e um epílogo. E um colecionador adquiriu uma cópia do manuscrito original e percebeu esse conteúdo inédito. E aí essa edição veio com esse bônus, né? Antes do ato e depois do ato, se eu não me engano. Antes do ato e depois do ato. Eu ainda não li essa parte, mas assim, do livro em si, não tenho o que falar. 5 estrelas, tá perfeito, assim. Não, impecável. É um livro muito bom. Eu sou muito medrosa para livros de terror e eu não senti medo. Eu fiquei tensa. Eu fiquei assim com um pouco de agonia em algumas partes, né? Assim, talvez esperando até sentir um medo, alguma coisa assim, mas medo, eu não cheguei a sentir nesse livro. E foi uma coisa muito boa, porque eu tinha muita curiosidade de ler mesmo os livros de terror do King e ficava com medo de sentir medo. Então eu acabava não pegando, não comprando nada do gênero, além de It. Eu peguei uma promoção de It do King que tava por R$ 34,90. Esse livro, que é imenso, né? Então eu aproveitei essa promoção e o livro tá lá parado na minha estante, na casa da minha mãe, sem ter lido. Então, agora sim eu vou ter coragem de pegar It. E dizem que It é um dos mais assustadores, né, do autor. Mas ainda assim eu quero ler, né? Eu comprei assim, meio que por impulso, mas agora, após ter lido o Iluminado, eu tô morrendo de curiosidade de ler It. Então, vai ficar aí, provavelmente pra meta do Halloween do ano que vem, de repente. Então, tô montando essas metas para avançar em outros livros do King. Mandando um áudio para uma amiga minha, beijo Lari, eu acabei tendo a ideia de deixar esse vlog um pouco temático, então eu vou focar mais nos livros que eu separei para ler durante o Halloween, né? Nesse período assim, mais de que pede esses livros de suspense, né? Os livros de terror. Já finalizei esse do King e eu vou continuar o vlog com esses 2 livros aqui que eu separei também para ler nesse período do Halloween. O primeiro é A Noite das Bruxas, de Agatha Christie, é bem fininho ele também, então eu acho que vai ser rápido. E O Casamento Perfeito, nessa edição maravilhosa da Dark Side, pintura trilateral, maravilhosa essa edição, e eu tô bem curiosa para ler esses 2 livros. Eu acredito que o vlog vai ser mais assim no tema, né, lendo esses livros. Não sei se eu vou conseguir dar o meu veredito sobre eles nesse vlog, por conta do tempo, né? Eu não queria que ficasse um vlog muito longo. Mas, de certa forma, vocês ainda vão me ver lendo um pouquinho dos extras de O Iluminado e um pouco desses 2 livros também. Eu não vou deixar, assim, 100%
livros de Halloween porque eu tenho essa pendência aqui, que é Café Tangerine. Esse livro eu estava lendo em conjunto com o Iluminado e, gente, não deu muito certo porque o Iluminado apagou completamente a minha curiosidade de pegar esse livro aqui. E eu, assim, não é que eu não estou gostando, mas eu não tô tão presa. Eu tô achando ele um pouco fraquinho, assim, no sentido de envolvimento com a história, sabe? Ele toca em pontos muito importantes. Ele fala, assim, sobre temas bem interessantes, mas não é, assim, uma coisa que tá me prendendo tanto, né? Porque eu também tava lendo um livro muito frenético, então, de repente, a culpa nem seja desse livro. A culpa talvez tenha sido de O Iluminado mesmo. Mas então eu venho trazer mais atualização desses livrinhos para vocês em breve. Gente, mal apareci nesse vlog, não é mesmo? Mas ainda bem que eu consegui gravar vários takes legais para poder complementar esse vlog.
É um vlog temático de Halloween, mas assim, não tô mostrando muita coisa de Halloween. É mais por conta das minhas leituras, né? Eu quero dar continuidade a este livrinho. Ele é curto, mas eu tô demorando bastante pra ler, porque não tá me prendendo tanto, né? Como eu falei, que pode ter sido por conta do Iluminado. Agora eu dei uma melhorada nessa parte 3 e eu quero continuar lendo ele aqui neste sábado. Eu tenho que terminar os extras, né, de O Iluminado, que eu não li ainda também. Que vergonha, gente, que vergonha. Eu tô nada leitora nesse vlog, mas eu quero ler logo essas páginas, né, dos extras do pós-fácil, né, na verdade prefácio e pós-fácil, que foi acrescentado ao livro. Se eu conseguir, depois que eu terminar O Iluminado, terminar mesmo a história eu já terminei, né, mas enfim, quando eu terminar essa edição do Iluminado, eu pretendo pegar A Noite das Bruxas de Agatha Christie pra ficar assim bem um clima de Halloween, sabe, à noite, lendo num sábado. Eu acho que vai ficar bem legal. Tô bem curiosa pra saber a história desse livro aqui. Será que tem sinopse? Eu não queria ler a sinopse. Mas eu não sou muito de ler sinopse. Vocês são? Eu não gosto de saber sobre a história. Eu vou mais pela capa e pelo título, ou por indicações. Eu acho que eu já falei algumas vezes isso aqui. Eu não gosto muito de ler sinopses. Mas é isso. Gente, uma outra. Do nada, a luz apagou. E esse fio aqui tá ótimo, né? Pra não dizer o contrário. Não ficou lá essas coisas todas, não. Mas como é um vlog, eu tô de boa. Como é um vlog, né? A gente não reclama muito. Eu normalmente não leio, né? Como eu tava falando, sinopses. Eu gosto de ser surpreendida. Uma coisa que eu tava pensando esses dias. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que pode se encaixar nesse vlog de retorno, sabe? Primeiro vlog que eu tô fazendo depois da minha pausa, né? Minha pequena pausa do YouTube. Eu acho que pode se encaixar nesse vlog, então eu vou falar levemente, porque eu não sei se renderia um vídeo pro YouTube sobre isso, então eu vou acabar falando por aqui mesmo. Vocês já pararam pra pensar sobre mudança de gosto literário? Eu venho observando que o meu gosto literário tem mudado muito ao longo do tempo, assim. Eu sempre fui muito fã de romances, né? Eu era a garota dos romances. Só lia romances e não tentava ler outros estilos de livros. Mas, em determinado momento, eu comecei a me interessar por suspense, comecei a me interessar por clássicos também. Mas nada assim muito sério. Eu sempre fui muito leitora de romances. Observando as minhas leituras, né, dos outros anos, dá pra perceber mesmo que a grande maioria dos livros sempre foi romance. Só que nesse ano, eu tô a louca dos clássicos e dos contemporâneos que eu nunca tinha pensado em ler. São livros, assim, de autores mais não tão hypados, assim, no meio do TikTok, no meio do Instagram, coisas assim, sabe? Eu venho refletindo muito sobre isso, porque, gente, Brasil não é um país leitor, né? A gente tem muitos problemas de acesso à leitura, né? Principalmente por conta da desigualdade em nosso país. E é muito triste ver as pessoas julgando as leituras dos outros. Eu não sou do tipo fiscal literária, mas eu tenho notado essa mudança no meu gosto literário. E eu acho que é interessante, muitas vezes, a gente ler livros que fogem da nossa bolha, pra gente sair das nossas zonas de conforto, sabe? Eu acho que é importante, muitas vezes, você pegar um clássico, pegar um livro assim que no dia a dia você não pegaria pra ler, só pra ver como seria o seu desempenho, se você ia gostar, né? Eu acho que é interessante isso também. Mas assim, não que seja nada forçado, né? Até porque você tem que ter a sua liberdade e ler o que você quiser. Leitura é leitura, na minha opinião. Não acho que a gente precisa ficar limitando, né, o tipo de leitura que cada um lê. Pelo amor de Deus, eu acho isso ridículo. Mas, enfim, eu venho refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa da minha mudança do meu gosto literário
Eu acho que isso se deu muito pela minha vontade de ler coisas diferentes, de me desafiar mais. Eu sentia que os romances estavam dando muitas voltas, sabe? Tava, não dando muitas voltas, tava, tipo, repetindo, sabe? Muita coisa. Eu tava sentindo que eu tava lendo basicamente a mesma fórmula de romances. Então, não tava sentindo uma inovação, algo diferente, assim, né? Que saísse da minha zona de conforto. Então, eu decidi procurar outros estilos de livros, né? E isso se deu mais até por conta de Clarice Lispector. Eu senti que depois que eu comecei a ler Clarice, minha cabeça começou a se abrir mais. Não sei se vocês se identificam com isso que eu tô falando, mas é até uma forma de desabafo. E aí Clarice me trouxe assim uma perspectiva diferente, uma forma mais questionadora de encarar a leitura também como uma reflexão, autoconhecimento. E aí eu fui atrás de livros que trouxessem isso para mim, né, que exigissem um pouco mais de mim e não livros que eu estava lendo o tempo todo na minha zona de conforto, na minha bolha, né? E eu estava precisando disso, então assim, eu, né? Tô falando de mim, claro. E aí eu comecei a buscar livros diferentes e comecei a me aventurar. Esse ano foi bem diferente para mim em termos de leitura, não só em termos de quantidade, porque eu li muito menos em comparação aos outros anos, e isso para mim não é um problema. Para mim tanto faz a quantidade de livros que eu leio no ano, eu não ligo muito, sinceramente. Eu tive TCC no começo do semestre, então isso impactou bastante no meu ritmo de leitura. E assim, pra mim não é um problema a quantidade que eu leio. O que eu venho buscando é a qualidade da minha leitura, sabe? Eu gosto muito de ler umas farofas, e isso pra mim é qualidade também. Quando eu busco entretenimento, então a qualidade que eu prezo é nesse sentido, né? Quando eu busco entretenimento, eu vou atrás de livros que vão me entregar entretenimento. Quando eu busco uma reflexão, livros que questionem mais, eu também vou atrás de livros que tenham mais essa pegada. E, enfim, né? Tô falando várias coisas assim, um pouco misturadas. Mas era basicamente isso que eu tinha para falar. Me diga o que vocês acham sobre o tema. Comentem aqui embaixo. E não se esqueçam também de deixar o like, se vocês ainda não curtiram o vídeo. Eu odeio falar essas coisas porque eu não sou acostumada a falar essas coisas, mas eu preciso me acostumar para poder lembrar vocês dessas coisas que ajudam muito, né, a nós criadores de conteúdo literário. Ai, que chique falar isso, achei muito chique. E é isso, gente, eu vou ler agora. Vou tirar essa maquiagem, né, vou dar uma relaxada e vou pegar uns livrinhos para ler, para fazer um sábado assim mais relax, uma noite de sábado mais tranquila.
Gente, estou aqui um pouco descabelada para atualizar esse vlog. Eu estou estudando, terminei agora, na verdade. Eu vou ter prova amanhã. Gente, eu não vejo a hora de me formar, meu Deus. Acontecerá esse ano, se Deus quiser. E eu já não aguento mais, só quero sair dessa faculdade. E aí eu tava estudando porque eu tenho prova amanhã. E agora eu vou fazer uma pausa. Eu acho que eu nem vou estudar mais hoje. Eu realmente estudei bastante hoje. E aí eu vou ler bastante, porque eu estou amando A Noite das Bruxas. Peraí que eu vou pegar o livro. Voltei, gente. Isso aqui tá sensacional. Até então, o livro de Agatha Christie que mais me prendeu. Assim, no começo tá bem, assim, investigativo, né? Poirot ainda tá tentando entender o que tá acontecendo. Ele tá conversando com as pessoas pra entender sobre a morte, né, da criança, porque aqui uma criança é assassinada. E aí ele tá conversando, né, com as pessoas conhecidas da cidade para poder entender o que foi que aconteceu. E tá muito interessante. Mais interessante ainda é porque eu tô ouvindo também o audiobook dele, que está disponível na assinatura da Audible. E o narrador do audiobook é maravilhoso, é Mauro, o nome dele é Mauro alguma coisa. Gente, que narrador incrível! Ele faz as vozes dos personagens, ele traz o sotaque de Poirot, então torna a história ainda mais atrativa, ainda mais empolgante. E aí eu tô lendo, né, e ouvindo, porque isso me ajuda a me concentrar na leitura. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas ultimamente eu tenho estado um pouco desatenta, provavelmente por conta das redes sociais. Inclusive, apaguei meu Instagram ontem. Não estou usando o Instagram por conta dessa falta de atenção. Tava muito viciada, rolando o Reels, passando stories, e isso me deixa com a cabeça muito agitada, eu não consigo me concentrar nas coisas. Aí eu apaguei o Instagram e eu tô bem melhor. E o audiobook me ajuda, né, a me concentrar melhor. Então eu tô lendo esse daqui e eu já tô super ansiosa pra voltar pra leitura. Eu vou voltar agora. E eu também quero avançar em Café Tangerine. Como eu falei, não estava tão empolgante, mas essa parte 3 que começou por agora, tô no terceiro capítulo da parte 3, tá bem mais interessante do que tava. Ou seja, espero que realmente seja um livro bom, porque eu só ouvi elogios sobre ele. Não é possível que você é a única que não vai gostar, né? Mas eu vou gostar sim, com certeza, porque ele é drama familiar, é a minha cara, eu gosto muito. E faltam só 100 páginas, inclusive, pra terminar, falta bem pouquinho. E eu vou tentar também avançar neste daqui. E é isso, gente, eu vou ler um pouquinho esses dois e eu trago mais atualizações pra vocês em breve.
lendo. Olha que legal, ele tá lendo O Nome do Vento. E ele tá mostrando aqui que ele já tá na página qual, amor? Ó, o dedinho mindinho. 189. Na página 189? Sério? Deixa eu ver o capítulo que você tá. E o que você tá achando até agora? Rapaz, o livro basicamente começou agora há pouco. Foi? Deve ter uns 2 capítulos, mais ou menos. Entendi. Arrasou, adorei sua edição. Muito bonita. Muito lindo, né? Lindo. Arrasou. Parabéns, amor. Parabéns. Você tá show de bola. Gente, eu tô achando que esse formato tá meio torto. Mas eu vou gravar mesmo assim, porque eu preciso finalizar esse vlog, né? Esse vlog já ficou bem extenso em termos de dias, né? Eu vou falar com vocês sobre os 2 últimos livros que eu li. Gente, primeiro eu terminei A Noite das Bruxas, né? Eu gostei muito desse livro. Foi um livro super rapidinho. Ele realmente dá até pra ler em um dia, se você, né, quiser encarar a Agatha em um dia. Eu acho que é uma opção muito interessante. Ele tem 234 páginas, é bem rapidinho de ler e é muito interessante também. Eu gostei muito da participação da Ariadne, né, que é uma escritora muito famosa e tal. E eu acho ela super engraçada. Foi o primeiro livro que eu li com essa personagem. Pelo que eu entendi, tem outros livros com ela também. E eu fiquei super curiosa de ler os outros em que ela aparece. E eu, como sempre, amei também o Hercule Poirot, né? Ele é maravilhoso. Ele é o meu detetive favorito, assim. Eu não li muito da Miss Marple, eu acho que eu só li um livro dela, que foi Mistério no Caribe, em que ela desvenda, né, os mistérios e tal. Esse livro aqui, eu me diverti muito lendo. Os personagens são super carismáticos. Eu adivinhei o plot, né, a resolução final do crime que envolve essa narrativa. E eu fiquei muito feliz que eu adivinhei, porque eu criei a teoria, assim, quando eu tava lendo, acho que eu tava mais ou menos na metade, e eu li uma parte assim, eu falei, acho que é isso. E quando chegou no final, era. Então eu fiquei super feliz, eu amo quando eu acerto, isso não tira o brilho da história e nem deixa de ser surpreendente pra mim. Eu gostei muito. Só tem uma pequena ressalva com relação ao final, que eu achei que o final foi um pouquinho viajado em uma das motivações do verdadeiro assassino ou da verdadeira assassina. Então, foi apenas uma coisinha assim que me incomodou um pouco, mas deixei passar e acabei dando 5 estrelas mesmo, porque foi um livro super divertido. Super recomendo, inclusive, para quem quiser começar a ler Agatha Christie. Não é um dos primeiros livros dela, pelo contrário, mas eu acho que é uma excelente forma de começar, porque é um livro super rápido e dá para você ler realmente assim, de forma mais fluida, né? E aí é isso, super aprovado, 5 estrelas e foi uma excelente escolha pro Halloween. Eu também finalizei Café Tangerine. Gente, que parto para finalizar esse livro, tá? Um livro bem curtinho, ele tem 260 e poucas, 265 páginas. E eu demorei muito para finalizar esse livro em comparação ao que eu esperava. Ele realmente demandou muito de mim, mas eu acredito que foi por conta do Iluminado, como eu já falei várias vezes. Mas não foi um livro ruim, pelo contrário, eu gostei muito. Eu só senti um pouco de dificuldade de me conectar com a história. Deve ter sido por conta da demora, né? Que eu fiquei indo e voltando nele e acabei intercalando também com outras leituras que estavam me interessando bastante, que é o caso de A Noite das Bruxas e também de O Iluminado. Mas assim, muito interessante, tá, a história, vale super a pena. É uma história bem triste, muito triste mesmo. A autora não alivia em momento nenhum. A personagem, eu achei ela um pouquinho chata, não assim consegui ter um envolvimento tão grande com ela.
Eu confesso que me interessou bem mais a história do pai dela do que a história da personagem principal, mas ainda assim não foi um livro que eu consegui me apegar a ponto de dar 5 estrelas ou a ponto de favoritar. São temas extremamente importantes que são falados aqui, fala muito sobre migração, tem um pouco de luto, mas eu acho que o foco da autora não é direcionado ao luto, é mais relacionado à história do pai da protagonista, né? E também com relação à perseguição de uma identidade própria. Ela vai muito atrás de descobrir quem ela realmente é. É realmente um livro muito bonito. É um livro que ensina muita coisa. São várias camadas, várias críticas, críticas sociais e também críticas em relação ao autoconhecimento e em relação à sua própria identidade, né? A você ir atrás de quem você realmente é. E eu recomendo bastante, é um livro bem interessante, não desista, o começo parece um pouco confuso, é um pouco difícil, pelo menos foi um pouco difícil para mim, com relação à escrita da autora, né? Então é um pouco difícil de você se acostumar com essa escrita no começo, mas vale super a pena, é um livro, sabe, super reflexivo, traz muitas reflexões. Às vezes eu achei que as reflexões foram demasiadas, mas eu acho que isso é muito real. Tem muitas pessoas que são assim mesmo, né? Que ficam pensando o tempo todo. E eu sinto que a personagem é assim, ela pensa demais e acaba esquecendo de agir. E a mente dela é um caos, ela pensa muito. Então, eu me identifiquei muito com ela com relação a isso, porque minha mente também é assim, né? Um turbilhão. Enfim, foi um livro muito bom e eu acabei dando 4 estrelas pra ele por conta dessas pequenas ressalvas. Eu fiquei de ler O Casamento Perfeito, mas eu vou ficar devendo pra vocês porque hoje é dia 30 e eu não postei o vlog ainda, Halloween já é amanhã. E eu não vou conseguir fazer essa leitura, mas quem sabe no próximo vlog eu mostre, né, um pouquinho da minha leitura e acabe dando o meu veredito sobre esse livro. Eu tô super ansiosa para ler esse livro, realmente. Eu enrolei bastante para pegar ele e aproveitei esse período do Halloween que tem, né, um pouco do clima e acabei colocando na minha TBR, apesar de não ter conseguido concluir, eu vou não ter conseguido concluir pro período da Halloween, né? Eu vou ler sim e vou trazer aqui pro YouTube o que eu achei, certo? Vou ficar devendo essa leitura aqui. Vai ficar também para um outro vlog, para um outro momento, mas eu comecei o Duplo. Eu já tinha começado esse livro há um tempinho, mas eu acabei dando uma pausa nele porque ele estava um pouco arrastado para mim e eu não estava conseguindo conciliar por conta de várias leituras coletivas que eu estava participando. Agora que deu uma aliviada, eu peguei ele de novo e tô lendo em conjunto com uma amiga minha. E aí eu também quero trazer, de repente, em um outro vlog, um pouco sobre esse autor que eu amo tanto. Então, gente, esse foi o vlog. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem desse formato de vlog um pouco mais longo. Inclusive, comente aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vlog, assim, um pouco mais falante, né? Porque eu falei bastante aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!